Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os motivos que levaram a gente, eu e o Matheus, a escolher a Austrália como país para morar. Porque dentre tantas outras opções, Estados Unidos, Canadá, por exemplo, algum país da Europa, Por que Austrália? Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Se você tá curioso para saber, fica comigo até o final. E se você não me conhece, meu nome é Raquel, eu moro na Austrália já faz 3 anos, quase 3 anos, com meu namorado Matheus. E eu compartilho, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, muita coisa sobre a minha vida aqui no exterior. Então aproveita e já me segue também lá nas redes sociais, no @RaquelLocale. A maneira como a Austrália entrou na nossa vida, eu acho que foi até de um modo que hoje em dia é muito comum, que foi por um influenciador digital. O nome dele é Vitor Liberato, ele tem um canal no YouTube hoje em dia, mas hoje ele não fala mais sobre a Austrália. Na época, ele havia sido convidado por uma agência, vai vendo, para vir morar aqui na Austrália, acho que por uns 2 anos. E aí, o Matheus, que acompanhava ele já desde a época que ele morava nos Estados Unidos, começou a assistir esses vídeos, dele chegando aqui, aí todos os lugares, as pessoas e toda a vida aqui da Austrália, que cativa mesmo, A gente vai ficando assim com o zóio brilhando. E ele começou assim, aí se apaixonando aqui pelo país. E foi bem nessa época que a gente se conheceu. Eu e o Matheus. E aí a gente começou meio que assim a sonhar junto, porque ele já assistiu os vídeos já fazia um tempo e tal. E quando ele me conheceu, ele ainda ficou meio assim, mas eu tinha um sonho de ir pra Austrália, mas agora eu te conheci, talvez eu nem vá mais, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas por que não, Dele, eu lembro muito bem, assim, como é que foi, mas foi tipo assim, só se você for comigo. E aí eu, meio doida, assim, falei, eu vou, E aí que a gente teve, essa ideia juntos, assim, de vir, meio que começamos já a planejar toda a viagem logo ali. E ele foi me mostrando os vídeos, foi me falando um pouco mais sobre a Austrália, e daí plantou a sementinha, Vou falar para vocês que euzinha aqui fiz uma super pesquisa sobre a Austrália, sobre o estilo de vida, tudo. Não, particularmente não. Mas assim, porque nem precisava também, Ele mesmo já tinha feito. O Matheus, ele morou por um curto período de tempo, mas morou nos Estados Unidos. Então ele tinha assim com o que comparar. Eu nunca fui morar em outro país. Então ele sabia mais ou menos assim que tipo de país ele queria ir, tipo de clima, cultura, todas essas coisas. E ele meio que então foi passando isso pra mim, mas eu mesma acabei só pesquisando quando a gente já tava assim bem perto de partir. A escolha da cidade, Sunshine Coast, nem foi um dos motivos que nos trouxe pra cá, vamos por assim, porque nem era a nossa primeira opção. A nossa primeira opção, na verdade, era Melbourne. Por quê? Porque a gente não conhecia muito, sim, sobre a Austrália, muito sobre as cidades que tem aqui. A gente conhecia as principais, que eu acho que é o que geralmente acontece, A gente conhece Melbourne, Sydney, sei lá, Brisbane, Gold Coast, assim, as maiores. Mas Sunshine Coast, nunca tinha ouvido falar, Até falando só um pouquinho, assim, sobre essa escolha da cidade, ela veio depois que eu já tinha decidido vir pra cá, já tava com tudo quase que mais ou menos certo, assim, na minha cabeça, na nossa cabeça. E aí eu tenho um amigo lá da minha cidade de Rio Claro que morava aqui em Sunshine Coast, Ele já morou numa cidade maior, tinha mudado pra cá recentemente, e ele me conhecendo, conhecendo meu estilo de vida, meus gostos, porque a gente era amigos lá no Brasil. Ele falou pra mim, falou assim, olha, eu estou encantado com essa cidade, eu tenho certeza que você vai preferir muito mais vir pra cá do que Melbourne, porque Melbourne é um cidadão, Não sei se todo mundo que tá vendo esse vídeo conhece, mas assim, é um cidadão tipo São Paulo, sabe? Na minha cabeça, quando eu pensava em Austrália,
me vinha praia, sabe? Assim, me vinha paraíso, aquela coisa natureza, praia, predinhos baixinhos, tranquilidade. Não me vinha, assim, um monte de prédio alto e trânsito, sabe? Essa loucura de cidade grande. Então foi graças a ele que a gente escolheu morar aqui em Sunshine Coast, né? E foi uma decisão super assertiva, assim, eu nunca me arrependi, eu amo aqui de paixão, mas não foi o que nos trouxe pra cá. Só que depois, né, quando a gente virou essa chavinha de Melbourne pra Sunshine Coast, eu fiquei muito mais animada, porque até então eu tava assim, legal, né, vou morar num cidadão, não sei o quê. E Melbourne tinha sido eleita pela 7ª vez a melhor cidade do mundo para se morar, né? Então eu tinha lido isso. Então eu tava assim empolgada, mas não era muito o estilo que eu queria. E aí depois que veio essa história de mudar pra cá, nossa, daí eu fiquei assim empolgadíssima. Aí depois disso, né, de pensar assim onde a gente queria mais ou menos morar, né, a gente teve que pesquisar um pouco sobre salário, porque a gente já sabia que na Austrália tem o maior salário mínimo do mundo, mas a gente não sabia assim, mas quanto é isso, né? Quanto que é o maior salário, né? Quanto que é por hora, quanto que cada profissão ganha. Então a gente acabou fazendo assim, não uma super pesquisa, mas a gente acabou pesquisando sim quanto ganha essas profissões que provavelmente a gente teria ao chegar aqui. Acho que foi assim essencial, porque a gente colocou um pouquinho na ponta do lápis. Na época eu tava fazendo um curso de manicure para vir para cá, para poder atender brasileiras, né, que eu não falava inglês. Então eu queria saber, né, quanto que a manicure cobrava aqui, quanto que ganhava aqui, comparando com o Brasil. Então a gente teve que fazer mais ou menos assim uma listinha de custo de vida. Eu fui meio que perguntando até para esse meu amigo que morava aqui e pesquisando, né, na internet, YouTube e tal. Gente, eu virei a louca do YouTube. Eu comecei a seguir um monte de gente, eu assistia assim, eu acho que desde a hora que eu acordava até ir dormir, eu ficava vendo vídeo no YouTube sobre a Austrália, uma loucura. Bom, daí no final, né, toda essa pesquisa aí que a gente acabou fazendo, a gente resolveu que valeria a pena, né, vir pra cá, que o dólar não é como o dólar americano, mas é uma moeda super valorizada. Então acho que esse também foi um dos itens que nos influenciou para nossa escolha. Quanto à segurança e qualidade de vida, claro que a gente sabia, né, que assim, aqui era um país de primeiro mundo, que o nível, né, de segurança aqui era muito, você vivia muito tranquilo, mas assim, a gente não tinha hoje, né, vivendo aqui, a gente não tinha nem ideia de como realmente é, porque assim, por mais que você lê, por mais que você sabe, você, acho que só vivendo para você saber mesmo como é que é, sabe? Assim, só pra você perdendo o medo, entendeu? Vivendo sem medo. Tá dando pra entender, né? Tipo isso, na época a gente não tinha, a gente sabia, mas não tinha nem como, né, gente? 30 e poucos anos morando no Brasil, a gente não sabe como que é viver em segurança, né, 100%. Hoje em dia, inclusive, que eu tenho amigos que moram em outros países, né, pessoas que eu conheci aqui e também morando aqui, eu começo, assim, já até a comparar, né, a segurança aqui com a de outros países, e aqui eu acredito, gente, juro mesmo, que deve ser um dos países mais seguros do mundo. Então, isso influenciou bastante, né, influenciou muito até. Quem não quer, né, viver num lugar assim, nem que não seja para sempre, mas pelo menos para ter a oportunidade de viver por um tempo, né, num lugar assim, saber como é que é, né, essa sensação, realmente é muito bom. E outra coisa também que influenciou bastante foram, assim, as coisas que a gente acabava vendo, né? Tanto no YouTube do Vitor, como eu falei, né, em outros YouTubers também, que eu fiquei a louca do YouTube. Todos os lugares, né? As praias aqui são maravilhosas. O estilo de vida australiano, né? Todo aquele negócio do surf, né? Os cafés, os piqueniques, sabe aquela coisa? Inclusive, esses dias, faz um tempinho, eu tava
assistindo pela segunda vez um vídeo dele, né, desse moço que eu falei, que eu queria ver, assim, uns jogos de câmera, tal, que eu gosto que ele faz. Aí eu vi um vídeo que eu já tinha assistido, vai vendo, antes de vir pra cá, né, na época que a gente tava planejando, e era aqui na minha cidade, não era exatamente aqui onde eu moro, numa cidade vizinha que chama Nusa, e ele foi lá, e na época eu tinha ficado encantada, né, e agora eu saber, né, tipo, gente, é aqui onde eu moro, sabe, é muito doida essa sensação, e nada mais gostoso, né, e assim, você morar e viver no lugar que você sonhou, né, durante um tempo, que você se imaginou, você viu alguém lá e se imaginou lá, então isso também foi um dos pontos, com certeza. Agora, uma outra questão muito importante, eu acho que foi, assim, se não o fator mais decisivo, um dos principais, que é a questão que aqui na Austrália, quem vem com visto de estudante pode trabalhar. Porque eu fiquei imaginando, né? Você imagina você sair do Brasil com reais e morar num país que você vai ter que pagar tudo em dólar, mas assim, pagando com real, gastando em real. Parece até um pouco ilusório para mim uma situação dessa, porque eu não tinha e não teria condições de viver assim jamais. E eu acho que pouquíssimas pessoas hoje em dia no Brasil têm condições, né, gente, de viajar e ficar torrando em real nos Estados Unidos ou até mesmo aqui. O dólar aqui, apesar de ser menor, né, mais barato que o americano, ainda assim são 4 vezes mais que o real, né? Então acho que seria, nossa, nem imagino como seria. Eu acho que eu não optaria por morar num país onde eu não pudesse trabalhar. Então, a Austrália permitir isso, acho que foi um dos pontos, assim, principais na nossa decisão, com certeza. Porque eu não vi a hora, né, gente, de eu chegar aqui e já começar a ganhar em dólar. Gente, é tão gostoso essa sensação. E eu ficava assim, ai meu Deus, porque eu vou ganhar em dólar no começo, você fica meio que convertendo, né, pro real. Não devemos fazer isso, mas no começo a gente faz, é inevitável. Então eu não vi a hora, né, de poder trabalhar, de ganhar meu primeiro salário em dólar. Nossa, isso deu, assim, um up, sabe? Uma animada em mim, assim, na viagem, na mudança, tudo. Foi super necessário, assim. Eu amei saber disso na época. E por último, e eu acho que eu já falei sobre isso inúmeras vezes nos meus stories, é a questão da língua. Eu não sei vocês, mas aprender inglês era o meu sonho. Eu colocava nas minhas listinhas lá de começo de ano, sabe? Tudo que eu queria realizar naquele ano. Sempre tinha lá, esse ano eu vou aprender inglês. Já tentei, né, várias vezes, paguei aula, parei de pagar, já tentei começar e parei, assim, inúmeras vezes, não sei nem contar quantas. Mas isso era realmente um sonho pra mim, então contava muito eu ir morar num país onde a língua principal era o inglês. E mesmo sabendo, né, que na Austrália tem aquele lance do sotaque australiano, né, o inglês australiano ele é realmente mais difícil de entender do que o inglês americano. Inglês é inglês, né, gente? Então, assim, meio que tanto faz. E graças a Deus eu vim, aprendi. Foi mais difícil entender o sotaque deles? Foi. Nossa, até hoje é muito difícil às vezes. Mas eu aprendi bonitinho, falo bonitinho, 3 anos depois também, né, gente? Como não aprender? Então eu posso dizer, assim, que eu finalmente consegui realizar o meu sonho. Bom, galera, os motivos principais, então, foram realmente esses. A gente nunca se arrependeu da nossa escolha. Eu acho que essa tá sendo, assim, sem sombra de dúvida nenhuma, a melhor experiência da minha vida e do Matheus e da nossa vida, né, como um todo. Mas a gente sabe também que nem tudo são mil maravilhas, né? Então, inclusive, eu tenho um vídeo que eu fiz semana passada, tá aqui, vou deixar aqui pra vocês, sobre algumas coisinhas, assim, que eu não gosto muito na Austrália, porque depois de 3 anos morando aqui, né, a gente começa mesmo a ter certas coisas que a gente gosta e não gosta, e eu achei necessário compartilhar isso aqui com vocês que estão pensando em vir, porque é legal ver as coisas boas, mas também já ficar meio alerta para as coisas que não são tão boas assim. Eu, pelo menos, ia adorar saber disso. E por hoje é só. Deixa aqui nos comentários se você quiser saber mais alguma coisa, né, sobre a vida, ou sobre a vida aqui na Austrália, sobre a nossa vida.
qualquer coisa que você queira saber, deixa aqui nos comentários pra mim que eu trago pra vocês. E não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, lá no meu Instagram, que é @RaquelLocali. Então é isso, gente! A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!